Meus irmãos, bom dia para quem chegou. A gente está estudando o livro de João. Estamos nos debruçando no Evangelho de João. Semana passada, o Luiz falou para a gente sobre o verdadeiro alimento e dos falsos alimentos também. Jesus é o verdadeiro alimento, mas existem falsos alimentos que enganam o nosso estômago, que nos distraem, que nos dão uma falsa sensação de saciedade, mas são passageiros e apenas nos desviam, nos enganam do verdadeiro pão, do verdadeiro alimento, que é Cristo. E hoje a gente vai dar continuidade ao mesmo discurso que Jesus começou a falar no capítulo 6, que o Felipe trouxe para a gente, que o David trouxe na semana retrasada. Só que hoje o caldo vai engrossar um pouco mais. Hoje vai ser daqueles dias tipo pop, né? Pede para sair, exatamente. Jesus, ele vai estreitando o discipulado com os discípulos, e nesse ponto aqui, ele vai dando tapa na cara e vai falando, pede para sair, pede para sair. É nesse nível hoje. E por quê? Porque é um discurso de prova. É um discurso onde Jesus prova os religiosos dos falsos discípulos, dos verdadeiros discípulos. É um discurso de separação do joio e do trigo, do verdadeiro para o falso. É isso que a gente vai ver hoje. Então eu queria te convidar a abrir em João capítulo 6, verso 36, para lermos o texto. João 6, 36. Felipe falou até o verso 35, onde Jesus começa a dizer quem ele é, e isso é um dos pontos que vai chocar os discípulos, quem Jesus é, porque a gente, quando se aproxima de Jesus, nós vamos com expectativas, e quando Jesus começa a dizer quem ele é de fato, muitas vezes nós somos frustrados. E se a gente não estiver preparado para isso, nós vamos ter algumas reações que a gente vai ver. Então vamos começar do 35. Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, primeira interrupção, os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, esse não é Jesus, filho de José? Não conhecemos seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Respondeu Jesus, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser quem vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus, mais uma vez, começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode esse homem nos oferecer sua carne para comermos?
Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do meu Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Verso 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse, ninguém vem a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? E Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu quem escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua misericórdia em nos fazer nascer num tempo tão propício para entendermos a tua palavra, a desfrutarmos da tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda a dar valor a essas palavras que são eternas. E nos ajude a entendê-las e principalmente praticá-las, Pai. Nos ajuda a responder positivamente a esse duro discurso. E que isso seja para a nossa salvação e para nosso amolecimento e não para o nosso endurecimento, Pai. Amolece o nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Gente, até o verso 34 que nós vimos na semana passada, os discípulos parecem que estavam se amolecendo, crendo, porque eles chegam no verso 34, eles chegam, Senhor, dá-nos desse pão, como o Luiz falou para a gente semana passada. Até aqui, Jesus estava confrontando eles, mas parece que eles ainda estavam dispostos a continuar no processo de discipular. E eles chegam a pedir do pão. Só que a partir do verso 35, Jesus começa a revelar quem ele é. E esse é um problema grave no discipulado, porque nós, como seres humanos, naturalmente temos expectativas, temos visões de mundo, nós somos frutos da nossa cultura, então nós vamos a Cristo com expectativas, com ideias prontas, com pressupostos, mas quando Jesus começa a se revelar de fato a verdade nua e crua de quem Jesus é, isso começa a separar o discurso. E a gente vai ver 3 reações diferentes que aconteceram ao longo desse discurso que nós acabamos de ler. Então o caldo começa a engrossar, Jesus começa a revelar quem ele é. Eu sou o pão. Sabe esse maná que os seus antepassados comeram? Essa coisa que veio de fora? Então, eu sou isso. Eu sou. Eu estava com meu pai. Não foi Moisés que deu esse pão para vocês. Fui eu. Eu sou esse pão.
Aquilo era um símbolo que apontava para mim. Toda a lei, todos os profetas convergiam em mim. Eu sou o cumprimento de tudo isso que vocês estudaram desde a infância. Eu sou. Então Jesus começa a mostrar a sua realidade divina, né? Como a gente já viu no livro de João, a ideia básica de João é mostrar a divindade de Jesus. Então por isso que ele reúne esses discursos onde Jesus enfatiza a sua divindade. Por isso que causa muito tumulto entre os judeus, entre os fariseus. E Jesus começa a mostrar também não só quem ele é, mas o nível de compromisso necessário para o discipulado. O compromisso é radical, o compromisso é máximo. É uma entrega total, não é uma entrega parcial. Isso começa a dividir o seu público. Isso começa a mostrar algumas reações diversas. E primeiro eu queria focar no conteúdo do discurso. Eu consegui perceber 3 pontos importantes que Jesus traz nesse discurso. O primeiro é a pessoalidade dele. E isso, gente, é o que diferencia a nossa fé cristã de qualquer fé, de qualquer visão de mundo que existe no mundo. Por quê? Porque a fé cristã é pessoal. Nós não lidamos com regras, nós lidamos com uma pessoa. Uma pessoa que tem vontades, que tem caráter, que tem sentimentos, que chora, Jesus chorou, que pensa, que é racional. Nós não estamos lidando com uma ideia, com regras, com normas, nós não estamos lidando com isso. Nós estamos lidando com uma pessoa. É um relacionamento que, inclusive, tem que ser diário. Isso muda tudo. Se você virar um budista hoje, você tem um conjunto de regras que você pode colocar em prática e deixa a sua vida levar. Mas a fé cristã é um relacionamento com uma pessoa. Isso muda tudo. Jesus, ele é dinâmico. Jesus, existem leis fixas e imutáveis, que são válidas em todos os tempos, em todas as épocas, para todas as pessoas, óbvio, mas no discipulado diário, Jesus ele é dinâmico. Por quê? Porque cada um temos uma realidade, cada um foi criado para um propósito específico, nem todo mundo vai fazer a mesma coisa. Então, Jesus ele fala diretamente com você algo diferente que ele fala comigo. Isso é a dinâmica da fé cristã. Então, por isso que Jesus é dinâmico. Não existe uma regra, existem princípios que são imutáveis, mas eles são aplicáveis de forma diferente em cada um. Algo que Deus pode falar para o Felipe fazer amanhã pode não valer para mim. Mas tudo tem que estar dentro desses princípios fixos e imutáveis. Então, Jesus é dinâmico, a fé cristã é dinâmica. E isso, ao mesmo tempo que é muito interessante intelectualmente, é um desafio na prática. Porque é muito mais difícil. Seria muito mais fácil seguir regras prontas, seria muito mais fácil e deixar a vida nos levar. Mas relacionar com Jesus é diário. É algo novo a cada dia. Sempre existem águas mais profundas para a gente mergulhar. Hoje a gente pode estar com água nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, mas existem águas que nos afogam. Esse é o nosso fim como discipulado com Jesus. E Jesus começa a mostrar essa pessoalidade em algumas expressões. No verso 35, por exemplo, ele diz que eu sou o pão da vida. No verso 53, ele diz que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Isso fala de um relacionamento, isso fala de uma aliança, um pacto de sangue. Se vocês não abraçarem a minha causa, vocês não podem ser meu discípulo. Em outros momentos ele vai falar, quem não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Se você não se associa comigo na minha causa, você não pode ser o meu discípulo. Se você não emburrece o seu pai ou a sua mãe por minha causa, você não pode ser o meu discípulo. Se eu não tiver exclusividade total na sua vida, você não pode ser o meu discípulo. Se você entrega apenas uma parte da sua vida, uma parte de tudo que você tem, de que você é, você não pode ser o meu discípulo. É uma entrega total, é uma pessoalidade, é uma comunhão diária, absoluta. Jesus ele exige tudo.
E ele fala também, não só dessa associação, mas no verso 56, ele fala que todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim. Então ele fala de permanecer. Ele não fala só de se achegar a ele. Não é só salvação, mas santidade, processo, discipulado. Então, se nós não permanecermos nele, ele não permanece em nós. Então, existe um caminhar diário. Essa é a pessoalidade que Jesus se apresenta. E no verso 57, eu acho que é o mais lindo, ele diz: aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. E um pouco antes ele falou: eu vivo por causa do Pai. Deus criou o mundo e o homem caiu. E desde Gênesis 3, Deus tem um trabalho, e Deus está trabalhando até hoje, né? Jesus falou isso também no livro de João: meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então Jesus está totalmente envolvido com a causa do seu Pai, que é o quê? Restaurar todas as coisas para o propósito original pelas quais elas foram criadas. Então, a ideia para nós é a mesma coisa. Se nós somos cristãos, pequenos cristos, nós temos que fazer a mesma coisa que Cristo faz. Cristo vive por causa do seu Pai, pela causa do seu Pai, que é restaurar todas as coisas. E nós, como cristãos, também temos que viver pela causa de Cristo, que é cooperar com Ele na redenção de todas as coisas. Essa é a nossa missão mais geral. Restaurar todas as coisas. Agora, qual área cada um vai atuar? Essa é a dinâmica do reino. Essa é a contingência, né? É a instabilidade. É surpresa. A gente não vê o todo, a gente vê partes. Cada dia a gente vai descobrindo um pouco mais. É igual o farol baixo no escuro, né? Você não consegue ver o final da estrada. Mas ela vai iluminando o tanto necessário para você dar mais um passo. Então essa é a dinâmica do discipulado com Jesus. Então a gente não só vai viver pela causa dele, mas a gente também vai dar a nossa vida pela causa dele. Assim como ele deu a sua vida pela causa do seu Pai. Então é uma entrega de vida. Não é atos religiosos, não são atos religiosos. É uma entrega de vida, de todo o nosso ser. É algo muito, muito agressivo de fato, é muito duro. O Evangelho é muito duro por isso. E essa pessoalidade é o primeiro ponto que me chama a atenção. O segundo ponto que Jesus mostra e que começa a demonstrar reações adversas, contrárias, ou no mínimo dúvidas, né? É a morte espiritual. Jesus no verso 34, no verso 44, ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Jesus começa a mostrar para aquele público de judeus que eles estão separados de Deus. E que ninguém pode vir a Cristo se o Pai não o atrair. Por conta própria, nós não podemos nos achegar ao Pai. Nós não temos essa capacidade. Se Deus não tomar a iniciativa, nós não conseguimos ir a Ele. E isso começa a chocar, né, os religiosos. E o termo atrair aqui no original significa arrastar, puxar. Metaforicamente específico nesse texto, atrair, induzir alguém a vir. Induzir alguém a vir. Então, depois da queda, o homem ele foi separado de Deus, porque ele desobedeceu a Deus, ele comeu do fruto que Deus tinha dito para não comer. E Adão, como nosso representante, comeu. E nós já nascemos com essa separação. O homem natural ele já nasce separado de Deus. E se Deus não tivesse tomado iniciativa, se Deus tivesse se afastado da história, nós estaríamos perdidos. Se Deus não tivesse tomado iniciativa de nos atrair a Ele de várias formas que Ele nos atrai, nós estaríamos perdidos. Porque nós não temos essa capacidade por conta própria de se achegar a Ele. E no verso 65, Jesus diz também: por isso que eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso me seja dado pelo Pai. A grande questão é, o que significa essa morte? A gente precisa fazer esse parêntese teológico. Por quê? Porque o texto exige isso.
O que significa morte espiritual? Existem duas linhas, basicamente, que entendem a morte espiritual. Alguns vão dizer que a morte destruiu a imagem de Deus no homem, e o homem não tem condição nenhuma e não tem capacidade nenhuma de responder à graça. Essa é uma visão. E existe uma outra visão que diz que a imagem de Deus foi distorcida e que foi corrompida. Todas as áreas da vida humana foram distorcidas, mas ainda existem resquícios da imagem de Deus dentro de nós, que nos dá uma capacidade mínima de responder à graça dele. Então existem basicamente essas duas visões. A grande questão é como isso acontece? Qual é a dinâmica disso? Nós cremos porque o Pai nos escolheu, ou nós escolhemos ou nós cremos porque Ele nos escolheu, ou Ele nos escolheu porque nós cremos, porque Ele sabia que creríamos. Essa é a grande discussão teológica. E isso é tema para a nossa escola. Mas existem basicamente 5 visões de responsabilidade humana e de liberdade, de soberania de Deus, que tentam interpretar essas coisas. Então, por exemplo, o teísmo aberto é uma visão teológica que dá muita ênfase à liberdade humana e pouca ênfase na soberania de Deus. Eles entendem, inclusive, que Deus não tem consciência do futuro. Deus não sabe o que vai acontecer no futuro. Por isso que Ele não intervém hoje em todas as mazelas humanas. Deus não sabe que aqueles terroristas iriam colocar um avião nas torres gêmeas. Deus não sabia. Essa é a visão do teísmo aberto. Isso foi culpa da liberdade humana. Isso é um extremo. Né? Existe um outro extremo, que é a ideia do fatalismo teológico, que diz que Deus determina todas as ações que acontecem no universo e em todo o tempo. Então, nessa visão de fatalismo, Deus colocou o desejo naqueles terroristas de julgar o avião nas torres gêmeas. Esse é o outro extremo. Foi Deus que colocou o desejo neles de julgar, de matar aquelas milhares de pessoas. E vão existir outras visões teológicas que vão, como o arminianismo, o molinismo ou o calvinismo, que vão tentar dar ênfase em alguma área e vão tentar trazer um equilíbrio, que eu acredito que a Bíblia traz esse equilíbrio para entender a soberania de Deus e a liberdade humana. Eu, particularmente, hoje me vejo como um molinista, que é uma ideia que concilia de forma mais adequada, no meu entendimento, a soberania de Deus e a liberdade humana. Nós somos eleitos de fato, mas Deus, antes da criação do mundo, já sabia todas as coisas, Ele já sabia como nós responderíamos à graça, e Ele já elegeu com perfeita harmonia da nossa liberdade humana. Então essa é a visão que eu entendo hoje ser a mais coerente. E o interessante é, sobre essa questão de morte, de soberania, de responsabilidade humana, mesmo o homem natural tem desejo pelo eterno. Né? Eclesiastes 3:11, todo ser humano tem o desejo pelo eterno dentro de si. Então, a morte, no meu entendimento, ela não destruiu a imagem de Deus. Ela distorceu a imagem de Deus e existem resquícios dentro de nós, como, por exemplo, o desejo pelo eterno. Todo ser humano tem o desejo por Deus dentro dele. Né? Deus colocou o desejo no coração do homem antes que esse mesmo soubesse o que Deus fez. Isso é o que diz Eclesiastes. E Deus também se revela na natureza. Romanos 1:18, a partir do verso 18, Paulo vai falar isso. O que se pode conhecer de Deus foi manifesto na criação. A sua divindade e o seu eterno poder. Então todo ser humano, independente se nasceu hoje ou se nasceu há 2000 anos atrás, numa tribo isolada, todo ser humano tem conhecimento de que existe um Deus sobrenatural poderoso. Todo ser humano. E Romanos 2 também, a partir do verso 16, Paulo vai falar que quando a gente age em conformidade com a lei de Deus, isso é uma evidência de que a lei está gravada no nosso coração. Então todo ser humano também, natural,
tem a lei de Deus gravada dentro de si. Isso são as formas que Deus nos atrai. Por isso que, se Deus não tivesse colocado o desejo dele dentro de nós, se Deus não tivesse se revelado na natureza, e se Deus não tivesse se revelado dentro de nós com a sua lei, nós não conseguiríamos nos achegar a ele. A questão é, ele se revelou, ele deu o primeiro passo. Como Paulo vai falar em Atos 17, ele fez tudo isso para que a gente tateasse e pudesse encontrá-lo. Por quê? Porque Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. 2 Pedro 3,9. Então Deus ele quer que o ser humano tateie e o encontre. Por isso que ele fez tudo isso. Por isso que ele atrai a todos. Dessas formas. Então essa morte espiritual significa essa corrupção, essa distorção da imagem de Deus dentro de nós. Porém, mesmo um homem caído, mesmo um homem natural, tem conhecimento, tem um desejo por Deus, tem um conhecimento de que existe uma divindade, é uma revelação menos específica, óbvio, do que a revelação especial, que é a Bíblia. A questão é, como nós vamos responder a essa revelação geral? Eu entendo que Deus afunila e nos dá a possibilidade de entender mais profundamente e se revela de forma mais especial. Então, um terceiro ponto, Jesus ele traz essa pessoalidade, Jesus ele mostra a nossa morte espiritual, a nossa separação que estamos dele, e isso começa a chocar os discípulos. E em terceiro lugar, ele traz responsabilidade. Esse é o terceiro ponto que Jesus traz nesse texto. O que eu entendo por responsabilidade? Essa capacidade, mesmo que distorcida, mesmo que corrompida, de rejeitar ou aceitar a graça. Isso é responsabilidade. E no verso 36, Jesus diz: vocês ainda não creem. Então Jesus começa a apontar agora para o ser humano. Ele aponta a nossa corrupção, ele aponta a nossa incapacidade, porém ele aponta também algumas responsabilidades nossas. Vocês ainda não creem. No verso 45, ele vai dizer: todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Então aqueles que ouvem, vêm a mim. Os que não ouvem, não vêm. No verso 67, ele diz: vocês também não querem ir? Falando com os 12. E vocês? Qual é a resposta de vocês? Agora eu vou jogar a bola para vocês. Vocês não querem ir também? Então, nesse texto, Jesus começa a apontar para a nossa responsabilidade. E se você voltar um pouquinho antes aí, no capítulo 5, verso 40, olha o que Jesus diz também com os judeus. Vocês não querem vir a mim para terem vida. Então Jesus começa a mostrar que o problema não é só a nossa incapacidade, mas existe uma responsabilidade também de resposta à graça. Vocês não querem vir a mim para terem vida. Então ele nos aponta, olha, ninguém pode vir ao Pai se o Pai não atrair. Mas vocês também não querem vir. Parece um paradoxo, parece contraditório, mas são coisas que se alinham perfeitamente, que se harmonizam perfeitamente. Deus é soberano e o homem é responsável ao mesmo tempo. Por quê? Porque não há contradição nisso, não há contradição nessas duas afirmações. Se a morte significasse inabilidade total, gente, como Deus pode exigir resposta de nós mediante punição máxima ao inferno? Como? Se o homem fosse totalmente incapaz de responder à graça, pensa nisso. Como Deus poderia exigir resposta mediante punição? Por exemplo, Deuteronômio 30:19 diz que eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida. Escolham a vida. Vocês tomem essa decisão.
A responsabilidade é de vocês. Eu coloquei diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham a vida. Isaías 55, a partir do verso 6, diz: busquem o Senhor enquanto é possível. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Voltem-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Voltem-se para o nosso Deus, pois Ele dará de bom grado o seu perdão. Então Deus, em vários momentos na Escritura, eu separei só alguns textos, mas Deus, em vários momentos, Ele traz essa responsabilidade humana de resposta. Mateus 23, 37, Jesus lamenta: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês como uma galinha junta os seus pintinhos nas asas, e vocês não quiseram. Jesus lamenta sobre Jerusalém. Em Lucas 3, 13, Jesus diz que se vocês não se arrependerem, vocês perecerão em seus pecados. E no verso 24 ele diz: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Se esforcem. João 12 diz que os que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Os que o receberam. Os que o rejeitaram, não. Os que o receberam, sim. Atos 2,41 vai dizer que os que aceitaram a mensagem foram batizados. Colossenses 2,6 diz que, assim como vocês receberam a Cristo, continue a viver nele. Então fala não só de receber, mas de continuar no processo de discipulado. E 2 Tessalonicenses 2,10 diz que os que estão perecendo rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então, meus amigos, Jesus não mostra só a nossa incapacidade, a nossa morte, a nossa separação, mas ele mostra também que existe responsabilidade humana no processo de aceitar ou rejeitar a graça que é dada de graça. E o último texto, Apocalipse 22, diz que quem quiser, beba da água, de graça da água da vida. Então pense numa analogia. Se o ser humano fosse totalmente incapaz, como um cadáver, imagina que tem um cadáver aqui, já há dias, já em estado de putrefação. Se esse cadáver não tem capacidade nenhuma de responder o que eu falo, faria sentido eu falar para ele: levante desse caixão. Se você não levantar, eu vou te julgar no crematório, você vai queimar. E aí o cadáver, obviamente, não levanta, e eu falo: tá vendo? Olha, é sua responsabilidade. Você não levantou, você não me obedeceu, então você vai queimar agora no crematório. Não faz sentido. Se o cadáver é totalmente incapaz de responder, como atribuir responsabilidade a ele pela rejeição? Não tem como. E existem duas analogias para explicar a morte e para explicar o processo de salvação humana. Alguns vão dizer que tem uma pessoa morta na água e Deus retira ela da água. Mas eu acho que a ilustração mais coerente, biblicamente, levando em conta essa morte espiritual, essa separação e essa capacidade humana de responder, é uma pessoa se afogando, machucada, incapacitada de nadar. Ela não pode nadar, mas ela pode aceitar a salvação, tirar ela da água ou não. Essa para mim é uma ilustração mais coerente com todo o ensino da Escritura. Não é que Deus nos tira sem levar em conta a nossa capacidade ou a nossa resposta. Deus oferece a boia. Você quer? Está aqui disponível. Eu quero, Pai. Então, eu ajudo, inclusive, você a pegar a sua mão e colocar na boia, ou inclusive te tiro da água. Porque você está incapacitado por si só de trabalhar pela sua salvação. Receber, o Norman Geisler, num livro dele chamado Eleitos, porém livres, ele faz uma analogia muito interessante. Um mendigo que aceita uma marmita não tem mérito nenhum por isso. Por quê? Porque quem decidiu fazer aquela comida foi o doador.
Quem comprou o alimento foi o doador. Quem preparou o alimento foi o doador. E quem deslocou até o mendigo foi o doador. Mas o doador oferece a marmita. Se ele aceita ou rejeita, é responsabilidade dele. Mas isso não traz mérito nenhum para ele. O mérito é todo do doador. Então, isso não traz mérito ao ser humano. Isso não traz glória ao ser humano. Quem entende a Cristo, o que Cristo fez, nunca vai se gabar por ter aceitado a graça. Não há essa possibilidade. Nós vamos nos render e reconhecer tamanha graça. Não tem como. Então, meus irmãos, fechando esse parênteses teológico, Deus é soberano e você é responsável. Deus, ele oferece salvação e a sua responsabilidade é aceitar ou rejeitá-la. Deus oferece santificação, capacitação, reconciliação em casos que a gente se perde no caminho. E a nossa responsabilidade é buscar isso no processo. Fique em casa para você ver. Fique em casa, não congrega, não ora, não lê a Bíblia, não jejue, não pratique coisas espirituais. Faça isso para você ver. A capacitação está disponível, mas nós precisamos buscar, bater a porta, insistir. Isso é a nossa parte no processo. Então Deus é soberano e nós somos responsáveis. Fecha o parênteses. E a gente vai aprofundar agora nas reações ao discurso de Jesus. Jesus, quando fala isso, eu consegui perceber 3 reações diferentes ao discurso dele. E, por consequência, 3 públicos diferentes. O primeiro são os religiosos. Quando Jesus diz no verso 41, foi a primeira interrupção. Eles começaram a criticar Jesus porque ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. E aí eles começaram a falar: mas esse não é Jesus? Nós não crescemos com ele? Imagina os amigos de Jesus que cresceram com ele jogando futebol no campinho, indo na sinagoga, enfim, cresceram com Jesus humano. Imagina eles olhando para Jesus falando assim: mas como assim? Eu joguei bola com Jesus desde a infância. A gente dividia a merenda no recreio lá na sinagoga, nas aulas. Como assim ele está falando que ele desceu do céu? Mas essa é uma característica do religioso. O religioso ele é literalista. Ele não entende nada, ele está totalmente perdido no contexto, no discurso. Ele não está entendendo nada. Jesus fala que desceu do céu, e ele fala assim: não, mas eu lembro quando Maria deu a luz a Jesus, como assim ele desceu do céu? Jesus estava falando de outra perspectiva. O Espírito de Jesus desceu do céu e habitou em Maria pelo Espírito Santo. Mas ele estava enxergando literalidade. E no verso 52 também eles falam isso. Eles começaram a discutir exaltadamente, dizendo: como esse homem pode oferecer a sua carne para a gente comer? Inclusive, essa, no início da igreja, foi uma crítica dos imperadores romanos aos cristãos, porque chamavam eles de canibais. Porque eles diziam comer a carne de Jesus e beber o seu sangue. Então essa foi uma acusação no início da igreja também, não só aqui. Começou aqui já, o escândalo. Então o religioso, ele é literalista, ele está totalmente por fora do que está acontecendo. Está totalmente por fora do espírito da lei, como a gente viu na mensagem sobre a religiosidade. Ele não entende o espírito da lei. Ele não entende por que aquela lei está escrita. Ele não entende que a lei foi feita para o homem, e não o homem por causa da lei. Não entende essa ordem. Isso é o religioso. Ele está totalmente por fora. É igual a muitas dessas críticas que a gente vê na internet, de muitos ateus, coisas assim tão banais, tão sem sentido. Por quê? Porque é religioso. Ou às vezes de pessoas que estão dentro. E o religioso, ele não gosta de proximidade. O religioso, ele quer ficar de longe, ele quer vir ao culto, mas ele não quer prestar contas para ninguém. Ele não quer se aproximar de pessoas, porque as pessoas vão começar a ver coisas nele, na vida, no procedimento dele, que não condizem com a Escritura. O religioso, ele quer ficar de longe. Ele quer estar dentro
do movimento, mas ele não se envolve muito financeiramente, não se envolve muito com o serviço, ele fica de longe, ele não quer se envolver, ele não quer proximidade. Por quê? Porque realizar isso, dar dízimo, trazer um negócio para o café, ajudar um dia a arrumar o som, e fazer essas coisas externas, esses atos religiosos, é muito mais fácil do que se relacionar com Jesus diariamente. Muito mais fácil. Seria muito mais fácil realizar atos externos do que diariamente perguntar: Jesus, o que o Senhor tem para mim hoje? Jesus, eu estou na profissão correta? É isso que o Senhor pediu para eu fazer? É muito duro isso. Senhor, eu tenho que de fato fazer isso? Eu tenho que casar com essa pessoa mesmo? É essa pessoa que o Senhor quer para mim? O Senhor está dentro disso? É muito difícil, gente. É muito mais fácil realizar atos externos e deixar a vida levar. Toca a vida. Toca a vida conforme a cultura, conforme os nossos pais dizem. Não, filho, eu sou isso, então você tem que ser isso. Faz isso. Mas se a gente não estiver disposto a contrariar pai e mãe por causa de Cristo, nós não somos dignos de ser seus discípulos. E se Jesus, gente, nunca lhe disse para fazer nada que você considere estranho, cuidado, pois você pode estar na religiosidade. Porque Jesus, em muitos casos, ele é muito estranho. As orientações dele são muito estranhas. É muito contrassenso. É muito contracultural que Jesus. Se sua vida é muito confortável, se você não se arrisca em nada, nossa, é muito difícil falar que a gente está seguindo Jesus, se a nossa vida está nesse nível de conforto. Eu lembro de um dia que eu estava andando na rua e um rapaz me parou para pedir um macarrão na porta da minha casa. E aí, eu estava com R$50 na carteira, que é um dinheiro que a gente tira, eu tiro e a Lídia tira, a parte de tudo que a gente tira da nossa vida em conjunto. Né? Ela pega o salário dela, eu pego o meu, a gente junta tudo e a gente vai fazer a organização financeira da família. Então a gente já tinha retirado o nosso dízimo, a gente já tinha retirado a nossa oferta. Então esse dinheiro é um dinheiro que cada um tira para se eu quiser comprar livro, eu compro, se a Lídia quiser comprar batom, tudo de batom ela compra. A gente não precisa ficar prestando contas desse dinheiro, que a gente chama de extra. Então eu estava com R$50 de extra na minha carteira. E aí o cara me pede um macarrão. E aí, automaticamente eu falo, poxa, então eu vou ali comprar um macarrão para ele, e dou um macarrão para ele. E aí o Espírito Santo falou assim, não, dá tudo. Dá os R$50 para ele. E aí, naqueles segundos, né, passam rápido na nossa cabeça, como assim, Jesus? Quem dá dinheiro para os outros, Jesus? Como assim? Nem conheço o cara. E se ele for usar droga? Se ele for usar droga? Eu vou estar contribuindo para a perdição dele. A gente ainda arranja muitas desculpas, né? Em vários casos, gente, pode ser razoável se você conhece a pessoa, né? Eu não acho que é uma forma absoluta também de que isso não possa ser aplicado. Se você conhece uma pessoa, sabe que ela vai no boteco beber cachaça, você pode tentar ajudar de outra forma. Mas a questão é que muitas vezes isso é uma desculpa gospel para a gente se enganar no processo, para a gente não fazer de fato o que Jesus está pedindo para a gente fazer. Estão entendendo a diferença? E aí eu tirei os R$50 e entreguei o rapaz. E ele começou a chorar. Falei, cara, nossa, você não tem noção. Eu estou agora pedindo uma ajuda, eu vou para minha casa agora comprar um alimento para minha família. E aí eu tentei dar uma palavra para ele, cara, que você faça isso mesmo. Não, esse dinheiro não é meu, eu sou só um mordomo. É Deus que está cuidando de você. Então você é responsável pelo que você vai fazer com esse dinheiro. Então não é só entregar, mas é tentar ajudá-lo também a compreender isso, a responsabilidade dele em administrar aquele dinheiro. E tirar a glória de mim e colocar para quem de fato tem que ser dada a glória. Então isso é muito contrassenso. Jesus ele pede para a gente, às vezes, umas coisas que é muito contrassenso, que é muito louco. Assim.
Então, se isso não acontece na nossa vida, é pouco provável que a gente esteja seguindo Jesus de Nazaré. Fui separar as roupas agora. Semana passada o Gui pediu para a gente separar roupas, né, para fazer uma doação por causa do frio. E aí eu fui mexendo no meu guarda-roupa. A tendência é sempre, não, essa aqui eu já não uso, não vou dar essa. Essa aqui já está furada, então não vou dar essa. Mas aí eu tento me esforçar, não, essa aqui eu gosto, eu uso, mas então eu vou dar essa. Não vou tirar, nossa, essa calça aqui ainda está muito boa, tá, eu uso ela perfeitamente, mas então eu vou tirar essa. Por quê? Porque Jesus é muito doido. Jesus, ele não está preso à nossa cultura, aos nossos valores, ele é supracultural. Os valores dele são muito mais profundos. Os valores dele ferem a gente, como a gente vai ver aqui mais pra frente. Então, cuidado se a sua vida está muito confortável. Tudo é dentro de uma margem de segurança. Tudo é dentro de uma margem de segurança. Cuidado. Se Jesus não pediu para você pôr o pé fora do barco e colocar o pé na água, que logicamente a água afunda, mas se Jesus não pediu isso em nenhum momento, em nenhum nível da sua vida, comece a repensar o seu discipulado com Jesus. Então, isso são características de um religioso, muito distante, a vida muito estável. Dá o dízimo da erva, do cominho, da hortelã, mas negligencia os fatores mais importantes da lei, que é o amor, a justiça. Isso é característica do religioso. E o segundo grupo, a segunda resposta que eu percebo, são os falsos discípulos. No verso 60 diz, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos, antes estava falando judeus, né? Verso 41, os judeus começaram a criticar, verso 52, os judeus começaram a criticar. Agora, os discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? E dura aqui tem a ver com coisas mencionadas como duras, ásperas, ofensivas. Então, o falso discípulo, diferente do religioso, o religioso está viajando na maionese. Ele vai para a literalidade. Não, mas como assim? Eu vou nascer de novo se eu já sou grande? Né? São perguntas desse tipo, do religioso. Não está entendendo nada. O discípulo, ele já entende e fala, opa, essa palavra é muito dura. Eu entendi. Eu entendi o que ele quer dizer com comer a carne dele e beber o seu sangue. Porque eu já caminhei mais próximo com ele e pelo contexto do que ele fala em outras vezes, eu já entendi isso. Então Jesus está querendo uma abdicação radical. Jesus está querendo que eu morra para mim mesmo. Jesus está querendo que eu tome a minha cruz todos os dias e siga ele. Jesus está querendo que eu, se a palavra dele é contrária ao que o meu pai está dizendo, ele está querendo dizer que eu tenho que criar inimizade, entre aspas, com meu pai e minha mãe. Eu tenho que discordar do meu pai e da minha mãe se o que eles estão falando é diferente do que Jesus diz. É isso que Jesus está falando. Eu entendi. E isso é muito duro. Essa é a característica do falso discípulo. Ele entende, pelo menos. Ele não está viajando na maionese. Ele entende. Só que é muito duro para ele. Por quê? Porque o falso discípulo, ele não se entrega por inteiro. Ele é parcial. Ele ainda não falou assim, Jesus, eu estou aqui para o que der e vier. O que o Senhor falar, eu vou fazer, Jesus. Mesmo que eu hesite quando o Senhor falar, mas eu quero que o Senhor me ajude a fazer, Jesus, por favor. O falso discípulo, ele não fala isso para Jesus. Ele não faz essa oração honesta. Ele não faz. É da boca para fora. Ele está dentro, mas não está. Enquanto a gente tiver plano de vida desconexos com o reino de Deus, a gente está suscetível a falar isso aqui, ó, dura esse discurso. E, inclusive, abandoná-lo, né? No verso 66, diante dessa hora, muitos desses discípulos abandonaram. Voltaram atrás. Deixaram de seguir Jesus. Então, enquanto a nossa vida for parcial,
enquanto a gente achar que a gente é discípulo, mas entregar só uma parte da nossa vida, quando Jesus confrontar a gente de fato, em um momento da nossa vida ele confronta, se a gente estiver minimamente buscando ele de todo o coração e de todo o entendimento, né? Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Então a gente só vai achar quando a gente buscar de todo o coração. Em alguns momentos de Jesus, ele nos dá esse vislumbre de quem ele é de fato. Agora, se a gente for falso discípulo e for parcial nessa entrega, se a gente não estiver disposto a entregar tudo, todo o nosso ser a ele, nós vamos estar suscetíveis a abandoná-lo no processo. Enquanto a gente casar para ser feliz, enquanto a gente estiver querendo casar para ser feliz, a gente vai estar suscetível a abandoná-lo no processo. Por quê? Porque o sentido da vida cristã não é ser feliz. É glorificar a Deus. Esse é o sentido da vida cristã. Glorificar a Deus. E glorificando a Deus a gente é feliz, mesmo sendo preso injustamente, mesmo sendo decapitado injustamente. Nós somos felizes por isso, porque a gente tem uma paz que excede o entendimento, excede as circunstâncias. Isso é que nos traz felicidade. Então o casamento pode não estar bom, mas se foi Jesus quem nos uniu, se foi Jesus quem nos falou, a gente suporta o processo e a gente se dispõe a morrer para si mesmo, a, às vezes abandonar a sua razão e começar de novo. Essa é parte do discipulado. É um pacto. Eu fiz um pacto com a minha esposa e eu não posso abandonar esse processo. É claro, como a gente já estudou, existem exceções que começam a colocar em risco a saúde, a vida da pessoa. Então, biblicamente, nós temos possibilidades de cartas de divórcio. Mas muitas das vezes é por causa da dureza do nosso coração, de não querer se morrer um pouco mais e entrar no processo. Mas existem exceções. E mesmo se não der certo, todo pecado é perdoável. Então é possível recomeçar. Não existe um pecado imperdoável. Até a blasfêmia de Paulo ele foi perdoado, porque foi feito pela ignorância, segundo ele. Então existem possibilidades de restauração. E quando a gente tiver filho, para suprir as nossas carências afetivas, nós vamos estar dispostos a abandonar Jesus no processo. Porque filho é difícil demais, gente. Nossa, eu estou pegando. Estou pegando batata. É difícil demais. A hora que a gente ia colocar na escolinha, veio a pandemia. Então já são 3 anos, assim, total. Aceleração total. Né, senhora? Tem folga não, gente. Mas eu não existo para ser feliz. Eu não estou aqui para ter uma vida confortável. Eu estou aqui para trazer o reino de Deus para a terra. E nada mais importante do que fazer mais um soldado. Então, amém, Senhor, me ajuda. Me dá mais força, Senhor, por favor. E se quiser mais um, eu estou disposto também. Mais 3? Nossa, Jesus. Amém, Jesus, eu estou aí. Se quiser, eu estou disposto. Gente, isso é característica do falso discípulo. É uma entrega parcial. Ele está mais dentro do que o religioso, mas ainda não é por inteiro, ainda falta. E por último, a gente tem o verdadeiro discípulo, que, mesmo depois de uma pergunta assim, pede para sair, Pedro, pede para sair Mateus, vocês não querem não? Olha lá. E aí, o verdadeiro discípulo, ele não sai, nossa, me ofendeu, nossa, não vou seguir Jesus, não, olha o que Jesus falou para mim. O verdadeiro discípulo, ele não se ofende com as palavras duras. Ele não diz, nossa, duro esse discurso. Ele pode até falar, não, esse discurso é muito duro, mas eu estou disposto, Jesus. Eu não consigo hoje. Ele pode ser sincero em reconhecer que ainda não consegue hoje. Mas ele fala, eu estou disposto a entrar no discipulado
e quero conseguir amanhã, Jesus. Eu morro mais um pouco no processo. E aí, quando eles são confrontados com esse tapa na cara, pedindo para sair, eles respondem, Pedro, né? O porta-voz, como sempre, Pedro. Senhor, para quem nós vamos ir? Tem muitos rabinos aqui, mas nenhum deles fala como quem tem autoridade. Nenhum desses rabinos aqui disse, eu sou. Eu existi antes de Abraão. Nenhum desses rabinos falaram isso, Jesus. Para quem nós vamos? Nós vamos para qual? Nenhum deles tem palavras de vida eterna. Tudo que eles falam são coisas, não mate, não roube, são regras muito impessoais, mas o Senhor é a encarnação da lei. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Isso é o diferencial de Jesus. Para quem nós vamos? Então o verdadeiro discípulo, ele se dobra, ele se rende. Ele vê a sua podridão, ele vê a sua morte espiritual, a sua separação, e ele se dobra. Ele fala, nossa, eu sou depravado. Eu sou totalmente depravado. Todo o meu ser foi afetado, distorcido pela queda. E ele vê a responsabilidade que Jesus exige, e ele fala assim, não, eu estou disposto a assumir a minha responsabilidade, Jesus. Eu estou disposto a assumir a minha parte no processo. Eu estou disposto a buscar a santificação diariamente. Eu estou disposto a jejuar, a congregar, a ler a palavra, a estudar a Bíblia. Eu estou disposto, Jesus. Eu assumo a minha responsabilidade. Isso é coisa de verdadeiro discípulo. Ele se dobra diante. Quando ele olha para Jesus, ele vê a sua podridão, a sua morte espiritual. Ele se dobra, ele se rende. E ele também se dispõe a assumir a sua responsabilidade no processo. E eu queria concluir com a parábola do semeador, que está em Mateus 13. Abra comigo, por favor. Mateus 13. Por quê? Porque isso tem a ver com o solo. Qual é o solo que está caindo essa palavra hoje? Qual é o solo do seu coração? Como está o seu coração hoje? A parábola do semeador, todos já conhecem. O semeador sai a semear, e aí algumas sementes caem à beira do caminho e as aves comem. Algumas caem no terreno pedregoso, nascem rápido porque a terra é rasinha, só que o sol queima. E aí outras caem no meio dos espinhos, crescem, mas os espinhos sufocam ela. Mas outra semente cai em boa terra. E essa produz a 100, a 60 e a 30 por 1. E aí Jesus fala algo muito intrigante. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí os discípulos começam a perguntar a ele. Senhor, verso 10, Mateus 13, 10. Os discípulos se aproximam e perguntam, por que você fala por parábola ao povo? E aí Jesus disse, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem será tirado. Por isso eu falo por parábolas. Nossa, mas isso é muito duro. Poxa, Jesus, o Senhor dá esse privilégio para nós? Por que eles não? Por que não revelar para eles, Jesus? E Jesus continua. Jesus começa a citar Isaías 6, 9. Por quê? Porque eu falo por parábolas para eles. Para que vendo, eles não veem. E ouvindo, eles não ouvem e não entendem. Nossa, mas ficou mais duro ainda, Jesus. O Senhor fala por parábolas para enganá-los? Como assim? O Senhor quer que eles não entendam? Mas o Senhor não deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno arrependimento, Jesus? Como assim? Aí é a responsabilidade no processo. Jesus explica. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que esteja sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Por quê? Porque o coração se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos
e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos. Então aquelas pessoas, elas se tornaram insensíveis, elas ouviram de má vontade, elas fecharam os seus olhos. Se não fosse assim, elas poderiam ver. Lembram Jesus falando em João 6,45? Todos os que ouvem ao Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ou seja, todos os que não estão endurecidos, todos aqueles que não se tornaram insensíveis, que não olharam de má vontade e que não fecharam os seus olhos, ouvem a mim e vêm a mim. Então a responsabilidade está sempre presente em todo o Evangelho. Se assim não fosse, poderiam ver, poderiam ouvir com os olhos, entender com o coração, se converter e eu os curaria. Então, se não fosse a nossa rejeição, se não fosse a nossa dureza, se não fosse a nossa insensibilidade, nós veríamos com os olhos, nós ouviríamos, o nosso coração se aqueceria e nós nos converteríamos e Ele nos curaria. Então eu queria que você fizesse um diagnóstico do solo da sua terra hoje. Qual é o diagnóstico? Você está insensível? Você está ouvindo o Evangelho de má vontade? Você veio aqui por obrigação? Você não tem tido zelo pela palavra de Deus ultimamente? Você tem feito coisas que não agradam a Deus? Independente do diagnóstico, independente se você é a terra que cai à beira do caminho, independente se você é a terra que caiu no solo pedregoso, independente se você está maravilhado com as riquezas do mundo, no meio dos espinhos, independente disso, a grande questão é, o braço do Senhor não está encolhido. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. E o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Isaías 59. O braço do Senhor está sempre estendido. O salmista vai dizer que Deus não rejeita um coração quebrantado. Olha mais uma vez a responsabilidade humana. Deus ele não rejeita um coração quebrantado. Então, independente do seu diagnóstico, de como está o seu solo, nós podemos nos render a Ele e clamar pela misericórdia dEle. E eu queria finalizar com o último texto, que está lá em Hebreus, capítulo 10, que tem a ver com essa música que nós vamos cantar. Nós vamos orar essa música agora, pedindo a Deus para nos dar força para continuar no processo do discipulado. Hebreus capítulo 10, 35 diz o seguinte: não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que virá e não demorará. Aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos dos que creem e são salvos. Esses somos nós. E ele vai continuar no capítulo 12. Portanto, uma vez que estamos rodeados por tão grandes testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que nos foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem.
favor, Senhor, nos ajuda a desembaraçar a nossa vida, Pai. Nos ajuda a jogar para fora tudo aquilo que vem embaraçando a nossa vida, Pai. Traumas do passado, pecados que nos enredam e que vão nos distanciando de Ti, Senhor. Falsas crenças sobre o Senhor, religiosidade. Pai, nos ajuda a lançar tudo isso para fora, que agarram o nosso corpo, que nos impedem de correr como uma corça rumo à cruz do Senhor, Pai. Por favor, nos ajude, Cristo. Desembarace a nossa vida. Nos livre dessas amarras que nos prendem, esses cativeiros mentais que nos prendem, que nos impedem de avançar na implementação do reino de Deus aqui na terra, através de nós, os seus embaixadores, Pai. É isso que queremos, Senhor. Os teus olhos estão sobre nós, olhando os nossos passos, e os nossos passos revelam o coração. Pai, nos ajude a cantar isso e a viver isso com toda a nossa força, Pai, a partir de hoje. Que hoje seja um dia de libertação dessas amarras, Pai, que nos prendem e que nos impedem de caminhar rumo à Tua cruz, que é o que nos espera. É o auge da nossa vida, é a morte, Pai. Por favor, Jesus. Por favor, Cristo, nos ajuda, Pai. Queria te convidar a colocar de pé, a cantar essa música com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Por favor, Senhor, nos ajuda. Clamamos a Ti, Jesus. Seguem meus passos, revelam o coração. Meus lábios declaram desejo. O tempo, toda disposição. Seus olhos, meus olhos seguem meus passos. Meus passos revelam o coração. Os meus lábios revelam desejo. O tempo, prova disposição. Entre os chamados, os escolhidos são. Pra quem sim é sim, e o não é não. Entre os chamados.
queima, queima, queima. Ao fogo que queima dentro de mim, ao chamado que me persegue. Dentro de mim, ao fogo que queima. Dentro de mim, ao chamado que me persegue. Dentro de mim há um fogo que queima. Dentro de mim há um chamado que me persegue. Dentro de mim há um fogo que queima. Dentro de mim há um chamado que me persegue. Dentro de mim há um fogo que queima. Dentro de mim há um chamado que me persegue. Dentro de mim há um fogo que queima. Dentro de mim há um chamado que me persegue. Não voltarei atrás. Não voltarei atrás. Mais do que a mim mesmo, tudo e todos te amo mais. Te amo mais, não voltarei. Não voltarei atrás. Não voltarei atrás. Mais do que a mim mesmo, tudo e todos te amo mais. Te amo mais. Mais do que a mim mesmo. Mais do que a mim mesmo, tudo e todos te amo mais. Te amo mais do que a mim mesmo. Mais do que a mim mesmo, tudo e todos te amo mais. Te amo mais do que a mim mesmo, tudo e todos te amo mais. Te amo mais. Te amo, Jesus. Mais do que a nós mesmos, mais do que os nossos familiares, mais do que os nossos filhos, mais do que o nosso cônjuge, mais do que a nossa profissão, mais do que os nossos irmãos. Nós te amamos acima de tudo, Jesus. Então, Pai, nos ajude a ser de fato esses que não retrocedem. Mesmo se a gente não tiver
essa coragem hoje ainda. Nos ajuda, Jesus. A tua mão está estendida. Tira a nossa insensibilidade, Pai. Abre os nossos olhos que nós fechamos para o Senhor, Pai. Nos ajuda. Nos ajuda, Pai, a desembaraçar a nossa vida e correr, Pai. Às vezes estamos caminhando, às vezes estamos trotando, mas somos um leão que quer correr. O Senhor nos criou para ser um leão que corre. E a nossa vida está toda embaraçada, Pai. Com pessoas, com pensamentos equivocados, com ideias, teologias erradas, com pecados. Nos desembaraça, Jesus. Por favor, Pai, desembaraça a nossa vida, porque só assim, Pai, o mundo crerá que o Senhor está no nosso meio. Isso será um grande testemunho da tua glória. Então nos ajuda a ser como Pedro e esses discípulos que morreram martirizados, Pai, sem retroceder, sem negar a sua fé. Nos ajuda a ser como eles. É nesse meio que queremos ser contados, Pai. Não queremos ser contados como aqueles que retrocedem, principalmente como aqueles religiosos que estão mais distantes. Nos ajuda, Espírito Santo, nessa manhã e em toda a nossa caminhada cristã. Em nome de Jesus.